Você já confundiu tipologia com gênero textual? Pois é, nossa aula de hoje vai falar sobre isso. Solta a vinheta! Então, antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir pra você que está entrando aqui hoje, se você ainda não conhece o canal, que você se inscreva aqui no nosso canal, já dá um like aí, já dá um curtir pra mim, pra valorizar o trabalho e a gente continuar com mais e mais vídeos aqui pra vocês. Hoje eu estou aqui nos estúdios Line Filmes, esse estúdio maravilhoso que faz aí as nossas gravações do canal Diário de Língua Portuguesa, e pra falar pra vocês dessa aula aí sobre tipologia e gênero textual, que muita gente confunde, então já vou pedir pra você, tá? Dá like, não esquece, falei de novo, dá like, like. Então vamos lá, vamos começar. Bem, gente, primeira coisa que a gente tem que saber aí sobre tipologia e gênero textual é que são duas coisas diferentes que muita gente confunde. Cai muito no Enem, cai muito em diversos vestibulares e a gente precisa saber, para quem não está estudando para vestibular também, porque é importante, né, para o nosso dia a dia, para a gente fazer uso. O tipo textual, ele tem relação com a estrutura. Gênero é o objeto. Anota isso aí, gênero é objeto e tipo estrutura. Gênero é o objeto e tipo a estrutura. Então tipo tem relação com a estrutura do texto. Então tipo textual são 4 que eu vou falar aqui pra vocês hoje, tá? E os gêneros são diversos, gente. Existem gêneros textuais, gêneros literários, existem gêneros não literários. Gêneros textuais do nosso dia a dia a gente tem muito. Receita de bolo é um gênero, carta, bilhete, notícia de jornal, um conto que você lê é um gênero literário. Então a gente tem vários gêneros textuais, ok? Vamos então começar falando sobre tipo. Quais são os tipos textuais que está relacionado aí com a estrutura? Temos 4. O dissertativo, o narrativo, o descritivo e o injuntivo. Anota aí, eu vou deixar aqui no mapa mental para vocês. Vamos ver então quais são as principais características de cada um. Vamos lá? Coloca aí pra gente. Aqui, isso, dissertativo, olha lá. O dissertativo é o texto que geralmente discorre em terceira pessoa e defende um posicionamento. Pois bem, o texto dissertativo ele vai fazer uma reflexão sobre alguma problemática, algum tema, seja ele qual for. Eu vou dissertar, eu vou opinar, eu vou colocar o meu posicionamento quando for argumentativo, né? Quando o dissertativo for também argumentativo, sobre um determinado tema. Tá? Então, quando ele não for argumentativo, como é, professora? Eu só vou dissertar, ou seja, eu só vou fazer uma revisão sobre um determinado tema, uma reflexão, mas sem opinar. Aí é o dissertativo sem ser argumentativo. Agora, quando eu quero argumentar, né, a gente vê muito isso na prova do Enem. A prova do Enem é dissertativa, a redação do Enem tem que ser dissertativa, argumentativa. Então, por quê? Porque eu tenho que fazer uma reflexão, mas eu tenho que colocar o meu posicionamento, a minha opinião e defender a minha tese. Aí é a diferença. Então, vejam, isso é um texto, são as características de um texto dissertativo, tá? Essas são as características. Vamos lá, próximo tipo textual que nós temos. O narrativo. Gente, vou colocar aqui para vocês, olha lá. Principais características do texto narrativo: presença de narrador personagem ou narrador observador, ou seja, a presença de um narrador, relato de fatos e uso de descrições. Sim, nós usamos descrições dentro do texto narrativo, tá? Então veja bem, a narração, o texto narrativo, ele vai te contar, vai relatar, discorrendo ali numa cronologia, com personagens, uma determinada história, ou seja lá, o que for que você quiser narrar. Né? Então, o texto narrativo, as principais características são, ele tem um narrador, que pode ser o personagem ou não. Professor, o que é narrador personagem e narrador observador? Bem, o narrador personagem é aquele que faz parte da história. Por exemplo, eu estou contando uma história aqui para vocês, ontem fui à minha casa e lá eu encontrei um belo presente à mesa. Então, eu encontrei um presente para mim, certo? Eu faço parte dessa história que eu acabei de narrar. Narrador, personagem. O narrador observador é aquele que apenas observa a história e te conta o que ele viu. Passando pela Via Dutra, havia um grande acidente acontecendo. E neste acidente, ele está contando alguma coisa que ele viu, mas ele não fez parte, é um narrador observador. Ok? Breve exemplo aí, só para vocês tomarem rapidamente, sabe? Sem churumela, sem enrolação, o que é narrador, personagem, narrador, observador. E ele faz, então, um texto narrativo, um relato de fatos e o uso de descrições. Sim, detalhe que dentro de uma narração, dentro de um texto narrativo, ainda mais se ele for longo, eu faço uso de descrições. Eu vou descrever, por exemplo, nesses exemplos que eu dei, como foi o acidente, o que estava lá, qual era a cor do carro, quem eram os envolvidos, eu vou descrever. Não significando que seja um texto descritivo.
Eu apenas usei descrição dentro do texto narrativo, ok? Agora vamos falar então do próximo. Olha lá, vou colocar para vocês. Texto descritivo. Vejam só, aí nós temos, veja a diferença, gente. O texto descritivo, olha lá, um texto em que se faz um retrato escrito de um lugar, pessoa, animal, objeto, ou seja lá o que for, né? Não sei o que você quer descrever. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Então eu vou adjetivar muita coisa ali, vou descrever, né? É o tipo predominante em textos como diário, relato, biografia, autobiografia, a própria notícia, o currículo, a lista de compras, enfim. O cardápio também, dando como exemplo. Eu faço descrições, tá, gente? Eu dei vários exemplos de gêneros, vários gêneros textuais para vocês, exemplos aí, que utiliza o texto, que faz uso, né, do texto descritivo. E o texto descritivo, ele é isso. Ele é um texto que tem meramente a função de descrever alguma coisa. Ele é muito encontrado em outros textos. A gente usa a descrição dentro de outros textos, né? Essa é o tipo textual descritivo. Vamos para o próximo. Injuntivo. Este nome é estranho para você, mas com certeza o conceito de injuntivo não é. Olha lá. Utiliza-se uma linguagem objetiva e simples. Primeira característica do texto injuntivo. Os verbos são, na maioria, empregados no modo imperativo, porém nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo. Agora, professora, beleza, essas são as principais características do texto injuntivo, mas o que é o texto injuntivo? Gente, o texto injuntivo é aquele que quer te dar uma ordem, que quer te explicar alguma coisa, que quer te ensinar a fazer alguma coisa. Quais são os gêneros textuais que fazem uso do tipo textual injuntivo, de texto injuntivo? Bula, receita de bolo, manual de instruções. Qual é o objetivo desse texto? É te ensinar, te instruir a fazer alguma coisa, a operar algum equipamento, alguma coisa assim, né? Então aí a gente tem vários exemplos, olha lá, receitas culinárias, manuais de instruções, leis, bula de remédio, regras, eventos, editais, são textos injuntivos. São textos com a tipologia, né? A tipologia do texto é injuntiva e esses exemplos que eu dei, lembrando aí, ó, olha a diferença. Tô fazendo sempre a diferença para vocês. Esses exemplos que estão aqui são exemplos de gêneros textuais, que fazem uso da tipologia, da estrutura do texto injuntivo. Então, reparem, como eu disse no começo do vídeo, o gênero é o objeto em si texto, é aquele texto ali. Um edital é um gênero textual. E o tipo textual desse edital, qual é a tipologia? Ele é um texto injuntivo. Então é isso, gente. Eu quis fazer a diferenciação aí pra vocês de tipologia pra gênero, porque eu sei que muita gente confunde isso, ainda mais quando se depara com uma questão, um enunciado dentro do Enem ou de outro vestibular, tratando aí desses temas. Tipologia, tipo textual uma coisa, gênero é outra. Então, vocês viram aí que tipo está relacionado com a estrutura e o gênero é propriamente dito o texto, tá? Bula de remédio é um gênero textual que faz uso de características do texto injuntivo, da tipologia de texto injuntivo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like aqui pra mim e se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!